Olá pessoal, aqui é a Ida. Estou aqui para mais um vídeo com as explicações, os comentários e a correção do PET volume 6 de Língua Portuguesa do terceiro ano do ensino médio, semana 2. Vem comigo! Então, pessoal, na semana passada o PET tratou do Guimarães Rosa, que é um autor modernista, da terceira geração modernista, e continuando sobre esse mesmo assunto, geração de 45, terceira geração do modernismo no Brasil, o autor da vez agora é o João Cabral de Melo Neto, tá? Então a gente começa aqui com um texto falando sobre ele. Eu vou ler o comecinho e vou deixar o restante para você ler sozinho, tá bom? João Cabral de Melo Neto foi poeta, escritor e diplomata brasileiro. Conhecido como poeta engenheiro, ele também fez parte da terceira geração modernista no Brasil, conhecida como geração de 45. Nesse momento, os escritores estavam mais preocupados com a palavra e a forma, sem deixar de lado a sensibilidade poética. De maneira racional e equilibrada, João Cabral se destacou por seu rigor estético. Então, olha só, o destaque aqui, a característica que se destaca mais nessa atividade dessa semana é a preocupação que os modernistas da geração de 45 tinham com a palavra. A gente viu isso um pouquinho no Guimarães Rosa, porque ele trabalhava com o neologismo, o vocabulário dele completamente inovador, criativo, diferente, E agora na poesia, no caso do Guimarães, a gente viu na prosa, Aqui a gente vai ver na poesia do João Cabral de Melo Neto essa preocupação com a linguagem, com a forma da poesia. Então vamos ler aqui o texto do João Cabral, você depois termine de ler aí um pouquinho sobre ele, fala um pouquinho sobre a vida dele e a obra dele, tá? E o poema que a gente vai ler é o poema Catar Feijão. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel, e depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel, água congelada por chumbo seu verbo, pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável, de quebrar dente. Certo não, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca com o risco. Então a gente tem aqui, vocês veem que o João Cabral, ele escolhe bem as palavras, ele não usa só palavras simples, fáceis, Ele escolhe o vocabulário, ele dá uma importância à forma, a gente vê isso, em relação à métrica, à distribuição dos versos, a quantidade de versos por estrofe. Então a gente vê aqui que é uma poesia que trata, o assunto da poesia é fazer poesia, tá? A gente vê aqui que ele faz uma comparação entre catar o feijão, que é aquele processo de escolher, selecionar os grãos melhores ali, e eliminar os piores, e escrever a poesia, que é selecionar o vocabulário, a linguagem, as palavras, para que o poema fique aí com qualidade, vamos dizer assim, tá? Então vamos às questões aqui, ó. Para o eu lírico, quais são as semelhanças entre catar feijão e escrever? Para o eu lírico, assim como catar feijão requer selecionar os melhores grãos e descartar os piores, escrever requer a escolha das melhores palavras para compor o texto. Então essa é a semelhança aqui, ok? Na número 2, a existência de uma pedra no feijão é um risco que deve ser evitado. E a de uma pedra no texto é positiva ou negativa? Justifique a sua resposta. Para o eu lírico, ou seja, lá de acordo com o que a gente interpreta lá no poema, a presença da palavra pedra no texto pode ser positiva, pois dá vida à frase, provoca a atenção do leitor, evitando que este faça uma leitura fluviante, flutual, ou seja, fluida, desatenta. Então, o que a gente tem aqui? Quando a gente lê no finalzinho do poema aqui, certo não, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante flutual, assula a atenção, isca com o risco, como o risco. Então, lendo aquele trechinho do poema, a gente consegue concluir isso aqui, que na poesia a palavra pedra tem
um aspecto positivo, que é prender essa atenção do leitor desatento, né? Quebrar a fluidez da leitura para que seja algo que destaque ali no poema para que o leitor preste atenção, ok? No número 3, o verbo catar, utilizado no poema, poderia ser substituído por outras palavras. Quais? Aqui seriam sinônimos aqui para o catar que estão inseridos no sentido que o poema traz. Poderia ser selecionar, escolher, procurar, buscar. Porque o catar aqui, catar o feijão, e o catar a palavra, vamos dizer assim, é selecionar as palavras, escolher, buscar as melhores palavras, ok? Seguindo aqui, de acordo com o texto, o ato de escrever poemas é fácil? Justifique sua resposta. Não, não é fácil, é trabalhoso, requer cuidado ao selecionar as palavras adequadas que irão provocar o efeito desejado no leitor. Então, a poesia não é uma coisa fácil, porque você precisa saber selecionar as palavras para que ela fique bonita. Questão número 5. O poema de João Cabral de Melo Neto compara o ato de catar feijão com a produção de um poema. Nesse texto, qual é a função da linguagem que o autor predominantemente utiliza? Bom, entre as alternativas aqui, a gente tem funções da linguagem e figuras de linguagem. A letra A, B e E, metáfora, comparação e ironia, não são funções da linguagem, mas sim figuras de linguagem. Então, nenhuma dessas três alternativas serviria para responder a questão, porque a questão está perguntando sobre função da linguagem. Função poética é uma das funções da linguagem e a função metalinguística também é uma das funções da linguagem. Quando a gente fala deste poema aqui, nós temos que analisar o seguinte. Como é um poema, a gente não pode desconsiderar a função poética como uma função importante aqui. Por quê? A função poética ela está voltada para a mensagem, como ela é transmitida, aquela preocupação com o belo, com o poético, com a forma de transmitir aquela mensagem. Porém, neste poema do João Cabral, a metalinguagem com certeza é a função predominante. Por quê? Eu tenho aqui um poema que fala sobre como fazer poesia. E o que é metalinguagem? É a linguagem falando da linguagem. Inclusive, isso é uma característica muito forte do João Cabral de Melo Neto, que é a metapoesia, que é a poesia que fala sobre o fazer poético, a poesia que fala sobre a poesia. Tá? Então, com certeza, essa vai ser a função da linguagem predominante aqui nesse poema, ok? Então, no número 5, a questão correta é a letra D. Número 6. A comparação escolhida por João Cabral de Melo Neto para caracterizar o ato de escrever inscreve a poética do autor no regionalismo literário, por vincular a representação literária a práticas locais bem determinadas. Essa questão não está fácil de fazer, tá? Mas por que eu coloquei que a letra C é a resposta correta? Porque o João Cabral de Melo Neto ele tem uma certa contribuição para o regionalismo literário, porque ele fala muito do Nordeste, da região ali, na sua obra. E nesse poema a gente consegue sim perceber com o ato de catar feijão, daquela forma como ele descreve ali, sendo algo característico daquela região, né? E é uma prática local, então, bem determinada da região. Então, assim, não está errada essa questão aqui, ela está a mais limpa, vamos dizer assim. Aqui a gente não consegue perceber nenhum detalhe que poderia comprometer essa alternativa. O que acontece em outras alternativas aqui, tá? Por exemplo, na letra A, recupera para a literatura as concepções de poesia que orientavam a literatura de folhetos do Nordeste ou cordel. Ele não está aqui com este poema, com esse objetivo de se assemelhar à poesia do cordel, aos folhetos. Não é a característica principal desse poema aqui, não. A letra B inverte certa concepção erudita da poesia que a vê como atividade elevada, sublime, separada do cotidiano banal. O João Cabral, ao mesmo tempo que ele trabalha com o cotidiano banal, como ele coloca aqui, uma atividade banal que é catar feijão do cotidiano dentro da sua poesia, mas ele também tem uma certa concepção erudita e sublime da poesia, elevada, quando ele é rigoroso ao selecionar o vocabulário, rigoroso com a forma. Então, é como se tivesse um pouco de cada coisa aqui na poesia do João Cabral.
Por isso, esse inverte a concepção erudita que estaria comprometendo a letra B, tá? E na letra D, reata com a tradição parnasiana que concebia a arte poética como ofício de artesão ou artífice. O João Cabral, ele é conhecido como poeta engenheiro. Ele realmente se preocupa, né, com o fazer poético, é trabalhoso, como a gente viu aqui nas questões anteriores. Porém, é forte dizer que ele reata com a tradição parnasiana. Ele é um modernista, tá? Ele tem as concepções de poesia na visão mais moderna. Não podemos aqui compará-lo com a visão parnasiana da poesia. Então, a gente estaria aqui errando por causa desse reata com a tradição parnasiana, tá? E na letra E, contrapõe-se ao elitismo do modernismo paulista, que repudiava o primitivismo e as culturas rústicas. Bom, o objetivo dele aqui não é fazer uma contraposição ao modernismo paulista, tá? A gente não pode caracterizar esse poema como tendo como objetivo fazer essa contraposição, não, tá? Então, realmente aqui, apesar de ser uma questão difícil, porque realmente a letra B tem alguma coisa de verdade, a letra D tem alguma coisa de verdade, a gente pode ficar aqui em dúvida, mas a mais correta é a letra C, tá? Porque o João Cabral é um regionalista e ele realmente está falando de práticas locais bem determinadas aqui, como catar feijão. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, curte, se inscreva no canal, compartilha com seus colegas aí, ok? Fica com Deus e até a próxima!